quero pensar com vocês um pouquinho sobre isso aqui. Em uma versão diz que também Saulo consentiu na morte dele. Na outra versão diz: e Saulo aprovou a morte de Estevão. Consentiu e aprovar. Consentiu. Pode fazer. Faça. Eu concordo na morte dele. Ele consentiu na morte de Estevão. E quem era Estevão? Quem era Estevão? Capítulo 6, versículo 8 define bem quem era Estevão. E Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Esse era Estevão. Estevão vinha fazendo uma obra extraordinária, espetacular, a ponto de planejarem a morte de Estevão, e um dos homens mais importantes nesta seara, nessa labuta, era Saulo. Tanto que a Bíblia faz questão de ressaltar que Saulo consentiu na morte de Estevão. Ou seja, Saulo aprovou a morte de Estevão. Em outras palavras, esse homem merece ser morto. E uma morte cruel, que era através do apedrejamento. E logo em seguida, após a morte de Estevão, após o consenso entre os seus algozes de que ele deveria ser morto, começa uma severa perseguição à igreja em Jerusalém. Vocês lembram que quando Davi reconquista a Arca da Aliança, que estava no templo de Dagom, lembram disso? Estão lembrados? Quando ele traz a arca, qual é o lugar que ele diz que a arca deveria ficar? Em Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração. Jerusalém era o lugar onde a manifestação de Deus deveria ser contínua. Então o melhor lugar para se trazer é em Jerusalém. E é justamente em Jerusalém que começa uma severa perseguição contra a igreja. Justamente no momento, pastores e pastoras, que a igreja, que os irmãos, que os apóstolos, que os discípulos ainda estavam pranteando a morte de Estevão. Eles estavam em luto, porque não foi, desculpe a minha colocação, isso não vai agradar a todos, mas não foi qualquer um que morreu. Foi alguém que vinha fazendo uma extraordinária obra. Foi alguém que estava sendo um ícone. Foi alguém que estava sendo um espelho. Foi alguém que tudo que ele fazia, latentemente, percebia-se a aprovação de Deus. O capítulo que nós lemos foi o capítulo 6, versículo 8, que destaca que Estevão
um homem cheio do poder de Deus e que realizava grandes milagres e realizando prodígios. Quando digo prodígios, eu não estou falando de milagrecos, prodígios, uma pessoa sem braço que nasce braço. Isso é prodígios e maravilha, em que as pessoas ficavam maravilhadas com tudo que era realizado através daquele homem. Agora o povo está pranteando a morte de Estevão. E é justamente naquele momento que começa uma severa perseguição. E quando começa essa perseguição, depois que alguns religiosos sepultaram a Estevão, Saulo, aquele que consentiu na morte de Estevão, agora ele toma a direção de tudo. Agora comigo. E ele diz a Bíblia nos versículos posteriores que ele entra na casa das pessoas que se diziam cristãos, amarravam-as, arrastando-as pelas ruas, prendendo-as, sem que houvesse qualquer julgamento, e eles eram encerrados na prisão. Saulo, impiedosamente, se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. E aí, por via de regra, houve o quê? O espalhamento. As pessoas começam a se espalhar. E aí a Bíblia faz questão de dizer sobre Filipe. Filipe. A Bíblia destaca a postura de Filipe. E qual foi a postura de Filipe? Filipe foi para onde? Samaria. 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 Uma inimizade declarada com os judeus. Samaria. Não queremos essa gente aqui. Lembram quando Jesus Cristo encontrou a mulher no poço e pediu água àquela mulher? Lembram o que ela disse? Como me pede água sendo tu judeu? Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água. Havia um conflito tradicional entre os samaritanos e os judeus. E a Bíblia diz que Filipe escolheu ir para Samaria. A Bíblia fala que ele foi conduzido pelo Espírito. A Bíblia diz que ele foi orientado pelo Espírito. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Não! A Bíblia só diz que Filipe foi para Samaria. Sabe o que parece, senhores? Sabe o que parece, senhoras? Sabe o que parece, jovens? Que aquela mesma unção que Deus havia dado a Estevão, com a sua morte, Deus transferiu para Filipe. Porque até antes desse episódio, quem era Filipe? Senhores, senhora, professor de seminário, quem era Filipe? Quem era Filipe? Filipe era apenas um diácono. Nada além disso. Quem era Filipe? Apenas um diácono. Só que Filipe assentou no seu coração de entrar em Samaria e fazer a diferença em Samaria. Aleluia! Aleluia. Quando ele entra em Samaria, meu Deus, Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali.
E diz a Bíblia no versículo 6: e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Vou te fazer entender isso aqui. Quando você toma uma decisão para realizar alguma coisa ou fazer alguma coisa, seja onde for, se a tua intenção for glorificar a Deus, Deus assina embaixo. Entendam o que eu estou dizendo? Quando você assenta no seu coração em fazer alguma coisa, que essa coisa é para glorificar a Deus, Deus vai assinar embaixo e vai promover o que for necessário para que você seja ali ou lá vitorioso e vitoriosa. Não há, pastores, nenhum registro anterior a esse que diga que foi o Espírito ou o anjo que induziu a Estevão a ir para Samaria. Pastor, o que o senhor quer colocar nisso aí? Vou te mostrar agora. Olha o versículo 26 do capítulo 8. Olha o que diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. No versículo 26, o anjo do Senhor vem e diz para ele para onde ele tinha que ir, fazer o quê? Em determinado momento. Aqui não há nenhuma ordem prévia. Ele foi com a certeza que Deus iria lhe dar vitória, porque o que ele ia fazer era para glorificar a Deus. Agora eu trago para os nossos dias. Não houve nenhuma profecia prévia que nós estaríamos nesse lugar. Eis que eu digo que vocês vão para a estrada do Lameirão, do número 42, e lá estarão fazendo... Não houve? Alguém recebeu essa palavra profética aqui? Não. Alguém recebeu essa palavra profética? Porque ninguém me informou isso até o presente momento. O que recebi foi a informação da minha esposa dada pela Eliette, que aqui nessa rua estaria alguém vendendo um terreno. E olha que eu tinha mandado o Jairo a procurar vários lugares onde nós poderíamos alugar um valor mais baixo do que nós pagávamos, e ele não encontrou nenhum. Era 20, 25, 27, e era tudo muito caro. E nós paramos aqui. Aí eu falei: meu Deus, entendi o seu propósito. Assim como tu fizeste com Filipe, o Senhor fará conosco naquele lugar. Aleluia! Se você não entender essa palavra, você não vai glorificar. Tu só vai glorificar se você entender a extensão dessa palavra. Entenda que Filipe assentou no seu coração de ir para Samaria. E quando ele vai para Samaria, ele começa a realizar uma série de... Ah, meu Deus! Nós vamos para cá. Aqui nesse lugar meio que inexpressivo, não tem nada de extraordinário. A gente sabe que aqui era a estrada das entidades, sabe que aqui existiam vários centros espíritas, e a gente sabe das potestades e principados que atuam nesse lugar. Mas nós viemos para cá. Para quê, pastor Tujado? Viemos para cá não para mostrar que a nossa igreja tem uma música interessante, não para mostrar que aqui nós temos uma seleção de grandes pregadores, não para mostrar que a nossa roupa é realmente interessante. Nós viemos para cá para desmascarar as obras do diabo nesse lugar e glorificar o nome do Senhor. Alguém aqui tem dúvidas que Deus está assinando isso? Alguém aqui tem dúvidas que Deus está aprovando as nossas ações? Alguém aqui tem dúvidas que Deus está dizendo: eu aprovo essa atitude? Alguém aqui tem dúvida disso? Quem me entende, diga amém. Quem não me entende, diga misericórdia.
Meu Deus. Meu Deus. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Que eu comecei domingo passado, vou te dizer o porquê. Essa semana eu pensei que ia partir para a eternidade. Que é essa pessoa que eu estava me fartando de madrugada. E aí eu via morto, mas ao mesmo tempo a minha alma perambulando, conversando com um, conversando com o outro, conversando com o outro. Aí eu falei, isso é espiritismo. Espiritismo, goste, isso é espiritismo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, você ainda não entendeu o que você está enfrentando naquele lugar. Olha aí, Senhor. Meu Deus. No domingo passado, pastor Davi, quando eu trouxe a mensagem, para mim era uma mensagem comum, como as que eu prego, pastoral, ensinando a igreja. Não. O Espírito do Senhor queria me mostrar algumas coisas profundas aqui. Eu só fui entender quando eu passei pelo vale da sombra da morte. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritavam. Saiu de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. Assim o povo daquela cidade ficara muito alegre. Porém morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia enganado, deixando alguns maravilhados. E ele se dizia ser alguém importante. Os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Esse homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe. Oh, meu Deus. Aleluia. A respeito da boa notícia do reino de Deus. Aleluia. E a respeito de Jesus Cristo. E para confirmar isso foram batizados, tanto homens como mulheres. Ei, eu paro aqui para dar continuidade. Eu abro parênteses e fecho parênteses. Quando os discípulos chegaram em Samaria, quando os apóstolos chegaram em Samaria, qual foi a posição deles? Ficaram impactados, porque quem eles imaginassem, você conhece Jesus, a pessoa já estendia a mão e falava a paz do Senhor. Ia por canto mais longínquo de Samaria. Eu vim falar para você de Jesus. Não, a paz do Senhor, eu já sou salvo. Aleluia. Entre os mais ricos e entre os mais pobres, todos ficaram impactados pela palavra que saíra da boca de Filipe. Filipe chega naquela cidade e agora as pessoas colocam numa balança: Simão feiticeiro ou Filipe? Espírito Santo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Filipe começa a pregar a palavra, a mostrar o reino de Deus. E diz a Bíblia que todos ficaram maravilhados, a ponto de quererem ser batizados pelo Filipe. Simão, a sua máscara é interessante, é muito boa, mas eu prefiro ficar aqui. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui nós nunca provamos. Isso aqui é algo inigualável. Só que Simão
olhando toda aquela situação, porque ele já dizia ser alguém importante. O que ele faz? O que ele faz? Simão também se converte. Aleluia. Glória a Deus. Aliás, vou melhorar essa fala. Simão aceita Jesus. Simão levanta a sua mão. Ele levanta a sua mão. Ei, eu também quero esse poder. Eu também quero essa alegria. Eu também quero essa manifestação. A feitiçaria que eu conheço não é nada em relação ao que o Senhor me faz. Eu vivo no engano, mas Ele vive a verdade. Aleluia. Glória a Deus. É Deus. Glória a Deus. Felipe, aceitou Jesus? Aceitou Jesus? Eu sou uma nova criatura. É mesmo? Sei não, hein? Sei não, hein? Eu sou uma nova criatura. Sei não, hein? É mesmo, Felipe? Então, uma nova criatura sou. Então agora Pedro e João tomam conhecimento da explosão que aconteceu em Samaria. E aí os apóstolos, os maiorais da igreja, eles chegam em Samaria. E quando eles chegam em Samaria, eles ficam impactados. E eles vocês já foram batizados nas águas, já receberam Jesus, agora vocês vão receber a imposição, pela imposição de minhas mãos, o poder do Espírito Santo. Aleluia. Vocês agora vão falar novas línguas. Vocês agora vão receber algo que nenhum homem aqui na terra é capaz de fazer por vocês. Agora vocês vão receber algo que vem do alto. É necessário nascer de novo. E pá! E aí começa João e Pedro e João começam a orar pelo povo. E aí o povo é batizado no Espírito Santo. Quando Simão, o ex-feiticeiro, olha aquilo, ele fala: opa! Esse negócio é interessante. Chega aí, Pedro e João. Chega aí, quero falar com vocês. Sim, me diga aí, quanto é que eu devo pagar para realizar as mesmas obras que vocês estão realizando? Meu Deus. Pérgamo, o lugar que estás é trono de Satanás. Repita comigo, irmãos. E para isso ele veio. Vamos, e para isso ele veio. Para desmascarar as obras do diabo. Então começa a partir de amanhã, pastor Carlos Bragança. Amanhã, começa a partir de amanhã, 21 dias de jejum aqui, nesse lugar. Entenda bem o que eu vou dizer. Nós vamos fazer aqui 21 dias de oração, de 10 à meia-noite. Mas como? O senhor vai sentar com o pastor Luiz, pastor Nivaldo, pastor Marcos, pastor Elizabeth. Tem que ser 21 dias, de 10 à meia-noite. Então vai começar com uma das nossas filiais, vai terminar na sede. Ok? Então separe isso hoje, porque tem que começar amanhã. É amanhã. Nós ainda não entendemos a extensão do problema que temos que enfrentar nesse lugar. Pergunta que eu fiz a Deus, falei: Senhor, eu passo aqui e vejo umas igrejas meio que mirradas. O que é isso? É porque não entenderam a extensão do adversário que tem que enfrentar. Oh, meu Deus! Deus quase me permite partir para a eternidade, para eu entender a extensão do que nós estamos lidando. Conselho: quem quer ficar nessa igreja não pode brincar de ser crente. Aleluia. Não pode andar como crente. Não pode pregar como crente. Não pode ser crente na igreja e demônio na internet. Não pode ser crente na igreja e o inferno no trabalho. Não pode ser crente na igreja e uma vergonha para a vizinhança. Por quê? Por quê, pastor? Porque você vai se tornar um alvo fácil.
É isso. Aleluia. Por quê? Porque alguém vai, travestido de crente, tentar demonstrar ser crente, mas na verdade é um feiticeiro. Espírito Santo. Simão demonstrou ser crente. Aí diz aqui, Ai, aleluia. meu Deus. Os apóstolos, depois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Veja, pastor Jair, não foi parte de Samaria, foi Samaria. Aleluia. Samaria. Nós entendemos a extensão da frase, da palavra. Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Soberano e eterno. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Eu trago agora para os nossos dias. Tem gente que deixou de ser usado por Deus para virar um guru. Guru é aquele que fala tudo que a pessoa quer ouvir, porque vai receber dinheiro. Meu Deus. Ah, dinheiro. Deixou de ser profeta, deixou de ser alguém que Deus usa para se tornar um guru. Guru espiritual. Me diga que você precisa que eu tenha a palavra certa. Está pensando que Deus não te conhece? Está pensando que Deus não nos conhece? E Pedro não perdeu tempo. Que o seu dinheiro seja contigo para a perdição. E lá na frente, arrependa-te! Ou seja, ele havia aceitado a proposta de Filipe, andado com Filipe, mas não havia se convertido. O coração dele estava ainda na intenção de fazer atos miraculosos. E ele percebeu que o que Filipe tinha, o que Pedro e João tinha, estava muito acima do que ele podia realizar. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus escolheu você para estar nesse lugar realizando essa grande obra. Quem entende esse mistério, levante a sua mão direita comigo e com ela permanente. Permanente com a sua mão estendida. Repita comigo: Senhor, não há em mim nenhuma dúvida que a nossa vida para cá foi para desmascarar as obras do diabo nesse lugar. E mais ainda, além de tudo isso, a nossa intenção, o nosso objetivo, para deixar Satanás completamente apavorado, é que estaremos aqui glorificando, enaltecendo, magnificando, adorando o teu nome. O teu nome! Aplauda ao Senhor. Começa amanhã. 21 dias, divide por 5. Veja quais são nossos dias e nos comunique.